Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz de Jesus. Deus, nessa noite, continue nos abençoando. Já temos sido abençoados pelos louvores e por tudo que aqui tem sido feito, mas nós chegamos a um ponto muito importante. É o momento de Deus ministrar nossos corações, é o momento de Deus falar conosco. Louvamos, é o nosso primeiro momento no culto nós para Deus, enquanto ministramos o coração do Pai com a nossa adoração, com palavras direcionadas ao coração de Deus. Nesse momento Deus direciona a sua palavra aos nossos corações e Deus então começa a ministrar nossas vidas. Que Deus nessa noite tenha uma palavra, não que nós queiramos ouvir, mas que precisamos ouvir, para continuar produzindo transformação em nós. Transformação e formação, porque Cristo é formado em nós. A cada dia, Cristo está sendo formado em nossas vidas. Por isso que Paulo diz que, meus filhinhos, por quem sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Cristãos em crescimento, em formação, em desenvolvimento, até chegar à estatura da varonilidade perfeita, até nos tornarmos varões e varoas perfeitas em Cristo Jesus. E assim estaremos com Ele na glória, amém? Aleluia! Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, o capítulo 5, versículo 1 até o versículo 14. Efésios, capítulo 5, do versículo 1 até o 14. Palavra do Pai fala-nos assim: mesmo sentados, não faltaremos a reverência ao Senhor. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por esta ou por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referia a vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Ser imitadores de Deus, andar de conformidade com Deus, ser parecido, semelhante a Deus. Essa é a chamada de Paulo para o povo de Deus, para a vida da igreja de Deus. E ser imitadores de Deus, meus irmãos, é um caminho a percorrer até chegarmos na glória do Senhor nosso Deus. E é muito interessante como na vida, no mundo lá fora, o mundo secular, e até mesmo dentro do mundo cristão, nós temos uma pessoa de referência a quem nós sempre estamos focados nela, e nós falamos assim: eu gostaria de ser como essa pessoa. A sua correta maneira de agir, de ser,
É assim como numa casa. Há filhos que desejam, almejam ser igual aos seus pais. Eles olham para os seus pais como referencial. Eles têm nos seus pais um espelho que reflete em suas vidas. Então eles acabam desejando fazer aquilo que os pais fazem. Ou as moças desejam fazer aquilo que a mãe faz, ou que o próprio pai faz, desde que não afete a sua feminilidade. O apóstolo Paulo, meus irmãos, na carta a Timóteo, em 2 Timóteo, ele menciona um rapaz, o próprio Timóteo, um jovem Timóteo, e Paulo elogia porque Timóteo havia seguido as pisadas, havia seguido a mesma vida de sua mãe e de sua avó, a avó Laide e a mãe Eunice. Então esse moço teve alguém em quem ele se espelhava, em quem ele tinha como referencial, em quem ele tinha como modelo de vida. Paulo agora, dentro de um contexto espiritual, ele nos diz, ele nos chama, ele faz um apelo a nós a sermos imitadores de Deus como filhos amados. E quando ele fala em ser imitadores de Deus, ele não está pedindo algo que é difícil ou impossível. Nós, como cristãos, nós seguimos a Cristo. E é muito interessante esse seguir a Cristo. Os discípulos ou a igreja de Atos dos Apóstolos eram verdadeiros seguidores de Jesus. Até um ponto da vida da igreja em Atos dos Apóstolos, eles não eram chamados de cristãos, eles eram chamados de os do caminho. Então, todos os seguidores de Jesus, todos os cristãos, eles eram chamados de os do caminho. Eles seguiam o caminho de Jesus. Eles tentavam caminhar sobre as pisadas de Jesus para andar como Jesus andou, para ser como Jesus era, para viver como Jesus vivia. Então, quando Paulo nos chama a ser imitadores, Paulo não está nos colocando um peso além das nossas possibilidades de carregar. Ele está nos lembrando do dever cristão, do compromisso de cada cristão que está tendo Cristo formado na sua vida a cada dia e tornando-se então parecidos com Cristo. Alguns exemplos interessantes de imitar é o que nós temos uma ave e um animal que são muito interessantes. Eles conseguem imitar as pessoas, às vezes de uma forma muito parecida. O macaco com as suas macaquices, ele consegue então, mesmo não raciocinando, mas instintamente, ele pode repetir gestos que uma pessoa faz. O papagaio, instintamente, ele pode repetir palavras e pode até mesmo pregar. Nós, às vezes, recebemos alguns WhatsApps, nós visualizamos no Facebook alguns papagaios pregando. Eles ouvem e eles então reproduzem aquilo que eles estão ouvindo, mas nenhum deles são semelhantes a Deus. Somente seres humanos que receberam o sopro de Deus, o Espírito de Deus, o hálito de Deus na sua vida, ou que recebeu a vida de Deus na sua vida, então agora ele é semelhante a Deus, ele é parecido com Deus, porque nenhum outro ser Deus fez a sua imagem e semelhança, a não ser a mim e a você. E quando Deus então nos forma, algo muito interessante, lá em Gênesis, o capítulo 1, os versículos 26 e 27, quando Deus forma o homem, quando Deus faz essa coisa linda, perfeita, chamada gente, chamada homem, chamada mulher. E quando o Criador então diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme
a nossa semelhança. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nenhum outro ser além do homem reflete Deus. Porque o sentido de semelhança é muito mais que igual. É ser completamente, totalmente parecido com Deus. Então, nós refletimos Deus, ou Deus é refletido em nossa vida. A imagem de Deus é refletida em nossa vida. O que Paulo está então dizendo aqui é: permitam que as pessoas vejam Deus em você. Nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua vida. Permita que alguém consiga ver Deus em você. Mesmo que vivemos outrora, no passado, uma vida de pecaminosidade, esta semelhança de Deus, essa imagem de Deus, ela não foi destruída em nós. Ela foi degenerada, sim. Mas ela não foi destruída totalmente em nós, porque ela foi reconstruída, refeita em Cristo Jesus, quando Ele morre lá na cruz do Calvário. Então Ele traz sobre nós o perdão, Ele traz sobre nós a remissão dos nossos pecados, Ele nos regenera, e esse regenerar é trazer a forma anterior. Então Deus, agora Jesus, Ele nos regenera como uma nova pessoa em Cristo Jesus. E Paulo, muito bem colocado, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ele fala de uma geração, de um recompor, depois do pecado ter tentado destruir a imagem de Deus em nós. Mas há algo também muito interessante e tremendo aqui. Meus amados irmãos, um outro motivo que nós temos para imitar a Deus é que nós fomos por Deus agora redimidos. Há uma ação redentora da Trindade Divina sobre as nossas vidas. O texto muito claro de Efésios, de todo o capítulo de Efésios que temos exposto aqui, durante esse tempo, ele nos mostra que nós fomos escolhidos por Deus. Nós somos imitadores de Deus porque fomos escolhidos pelo Pai. Há uma ação de Deus Pai na vida de cada um de nós que nos faz ser imitadores de Deus. Voltando ao capítulo 1 de Efésios, que aqui já foi exposto do versículo 3 ao versículo 6. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui nós vemos a ação de Deus, redimindo um homem deteriorado pelo pecado, para torná-lo agora imitador de Deus. Talvez nós recebamos acusações dizendo: você é um pecador, errado, você não tem como ser parecido com Deus, ser semelhante, não pode ser um imitador de Deus. A obra redentora de Cristo Jesus, a escolha soberana de Deus, agora nos torna imitadores de Deus, com uma vida completamente regenerada. Mas essa ação não ficou só com o Pai. Fomos redimidos pela vida do Filho de Deus, Jesus Cristo, Filho amado de Deus. Agora, com uma ação redentora, quando morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue, cumprindo as exigências da lei que dizia: com efeito, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus agora, como um cordeiro,
ele é oferecido em sacrifício. Eu gosto mais do termo ele se entrega, porque não tiraram a sua vida. Ele se entrega voluntariamente, derrama o seu sangue na cruz, para regenerar, para trazer de volta para Deus pecadores degenerados, corrompidos, distanciados e sentenciados à morte eterna. Mas o poder da morte de Jesus agora nos traz a regeneração. Perceba o versículo 7 ao versículo 12, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir, trazer de volta, fazer voltar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A ação redentora de Jesus Cristo, temos nele a redenção e a remissão, frutos da sua graça, frutos do seu favor, frutos da sua morte lá na cruz. E a terceira coisa que nesse capítulo nós também vemos é que nós nos tornamos imitadores de Deus, porque, meus queridos, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. E aí então os versículos 13 e 14, ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O selo, o Espírito Santo agora nos selou. O que vem a ser esse selo? O selo está dizendo que tornamos-nos propriedade exclusiva de Deus. Em tempos antigos, quando os homens não sabiam escrever, e eles então precisavam confirmar que de fato estavam fechando o negócio, travando ou fazendo uma aliança, eles então, ou um decreto, eles pegavam o seu brasão, e eles então, ao carimbar ali, eles estavam selando aquilo, estava selando aquele negócio. Um termo também que nós entendemos como selo. Quando andamos em fazendas, nós vemos que os proprietários fazendeiros, proprietários de gado, eles têm um sinal, que eles então, ao esquentar, aquecer aquele ferro, então eles cravam no animal e ali fica a marca do seu dono. E se ele foge, se ele vai para um outro pasto, um outro lugar, e quem o encontra diz: esse gado é do seu fulano. E alguém pergunta: o que comprova? Como você sabe? Aí está a marca dele. Sobre a sua vida está a marca de Deus, o selo da promessa de Deus. Sobre nós está o selo da promessa de Deus. Nós temos a marca da promessa de Deus sobre as nossas vidas, selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Aleluia! Ninguém pode usar nossas vidas a não ser o próprio Deus, porque tornamos-nos propriedade dele através do Espírito Santo de Deus. Mas, além do fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, meus queridos irmãos, trazidos por Deus, por uma ação de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, nós agora temos alguém que nos mostra como nos tornar semelhantes a Deus, imitadores de Deus. Um versículo que eu digo que é o
o versículo do abecedário cristão, quando nós começamos a aprender, a conhecer a Bíblia, nós então citamos alguns versículos que nós aprendemos. A Escola Bíblica Dominical nos ensina isso cedo. João 3,16, João 14,6, não é? E lá em João 14,6, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho. Ninguém. Jesus mostra 3 coisas aqui interessantes, para nos tornarmos imitadores de Deus. Nós precisamos agora seguir o caminho, ou seja, seguir a Jesus. Jesus é o caminho, Jesus nos leva, ele nos leva, dá um norte na nossa vida. Eu gosto do termo quando a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o perdido. Nós estávamos sem um norte na vida, sem uma direção na vida. Jesus agora, como caminho que nos leva a Deus, ele dá um norte às nossas vidas e diz: esse é o caminho, andai por ele, é o caminho que conduz ao céu. E Jesus então agora torna-se, quando morre na cruz, o caminho que nos conduz até o Senhor nosso Deus. Mas ele também é a verdade. É na prática da verdade que nós nos tornamos semelhantes, iguais, imitadores de Cristo a cada dia. A verdade é para ser vivida num mundo de tantas mentiras. A verdade é absoluta, e a verdade então é Cristo Jesus. E quando então praticamos a verdade, nós nos tornamos imitadores de Cristo. E a última coisa que esse versículo diz: a vida é viver Cristo todos os dias de nossas vidas. Só pode parecer com Jesus quem vive a vida de Jesus. Se eu viver a minha própria vida, eu jamais serei parecido com Jesus. E Paulo, que é muito sistemático nas suas epístolas, quando ele quer falar sobre imitar Cristo, de andar com Cristo, ele começa a falar sobre morrermos, crucificar a nossa vida. Já estou crucificado com Cristo, e agora não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele está dizendo: olha, Jesus vivendo em mim. Quando as pessoas me olham, elas veem que o meu viver é Cristo. Ou quando eu tento praticar qualquer ato, o meu ato é um ato cristão. É um ato que reflete a vida de Cristo na minha vida. Mas como os filhos de Deus podem ser imitadores dele? Aí ele começa a nos dar o conselho. A primeira coisa que nós devemos fazer é andar como ele andou. Não tem uma outra maneira de ser parecido com Cristo, a não ser andar como ele andou. Versículo 2 desse capítulo 5, e diz: e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E esse andar que ele está dizendo é o andar em amor. Porque Deus é amor. O amor aqui não é um tratado teológico. O amor aqui não é um sentimento. O amor aqui é uma pessoa. O amor para nós, ele tem um sentido de um sentimento. Mas o amor é um alguém. O amor é Deus. Lá aqui na epístola de João, quando ele diz que nós devemos amar, ele diz então porque Deus é amor. Por que nós devemos amar? Porque Deus é amor. E quem tem Deus ama. E o contrário é verdadeiro. Se não amamos, é porque nós não temos Deus. Então ele diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É por isso que digo que amor é uma pessoa. Não é um mero sentimento, porque o sentimento pode acabar. Quantos de nós já dissemos que amamos, e de repente esse sentimento se vai, e nós então nos perdemos nesse sentimento, e dizemos: não existe mais. Mas quando Deus se apresenta como amor,
Ele mostra que o amor vai além de um sentimento. E nós, se vivemos Deus, nós vivemos em amor. O amor de Deus é manifestado no mundo através de nossas vidas. E nós vivemos por meio de Deus, então nós vivemos em amor. E o amor consiste, meus irmãos, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou primeiro. E a prova desse amor é que Ele oferece Jesus Cristo, seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Veja bem, o que Ele está dizendo, que para nos tornarmos imitadores de Deus, para nos tornarmos igual a Deus, deve ser para nós um desejo de viver com Ele no céu, tornar-se igual a Deus pelo desejo de viver com Ele no céu e não por medo de não ir com Ele para o céu. Não seria correto amar a Deus simplesmente pelo medo de não ir para o céu. Eu vou para o céu porque eu amo a Deus. Nós vamos para o céu porque amamos a Deus, amém? E isso é o que a Bíblia diz. Mas nós não amamos a Deus simplesmente porque dizemos eu tenho medo de não amar a Deus e não ir para o céu. Por isso ele diz que nós temos que ser imitadores dele como filhos amados. É o amor que nos constrange a ser imitadores de Deus. Não o medo de uma condenação, não uma imposição, não um fardo que se pesa sobre os ombros, mas um prazer de amar o Senhor, o prazer de amar um Deus que é Pai. E de lutar todos os dias num mundo tão corrupto, de um mundo em que a corrupção se generalizou. Mas eu digo não a todas essas coisas e digo sim a Deus. Eu digo não a uma vida contrária aos princípios de Deus. E escolha viver na contracultura desse mundo para viver a vida que Deus quer que vivamos. Isso, meus irmãos, é ser imitadores como filhos amados e não como filhos medrosos. Mas como devemos andar em amor? A Bíblia diz que Cristo nos amou e Ele se entregou por nós. O amor é sinônimo de entrega. Eu tenho um exemplo que nunca esqueço de um amor demonstrado a mim. Alguns anos atrás, sofremos um naufrágio com um pequeno bote de alumínio nas águas do rio Solimões. Estava eu e um missionário que trabalhava comigo, Gesini, mais conhecido como Gese. E um pouco acima da Vila do Cuia, o nosso bote estava muito calmo, mas ele capotou. E nós então começamos a bater água e tentando salvar o bote que não era nosso. E um remanso ali era muito forte. Então nós nadávamos, e quando íamos chegando na margem, o remanso então nos levava para o meio do rio novamente. E nós estávamos há uns 40 minutos nessa luta, tentando chegar na margem, e eu já fui tomado de exaustão, esvaiu minhas forças, e eu já não tinha mais força física para nadar. Então olhei para o Gese e disse, você consegue nadar até a margem? Ele olhou e mediu onde nós estávamos, e ele disse, eu consigo, pastor. E eu disse, então vai, porque eu não consigo mais. Eu estava com cãibra nas duas pernas, eu já mal conseguia movimentar minhas pernas. Mas, repentinamente, eu esperando que ele nadasse e fosse até a margem, ou talvez conseguisse até chegar com socorro para me ajudar, ele olha para mim e diz, se morrer, vamos morrer os dois.
E se salvarmos, salvaremos os dois. Nós vamos ficar aqui. Até que um barco de pesca veio, nos resgatou, levou-nos até a margem do rio. Eu já amava esse moço, e eu passei a amá-lo mais ainda. Mas eu vi nele uma atitude de amor. Não era o medo de deixar um companheiro, um simples medo de deixar um companheiro e alguém o acusá-lo de dizer: você abandonou o cara lá, rapaz, deixou o cara morrer sozinho. Mas a atitude dele foi uma atitude de amor. Nós estamos juntos nessa luta. Amor é se dar. Jesus mostrou isso. Amor é entrega. Quando ele mostra o próprio casamento como uma união mística, ele começa a mostrar: marido tem que se entregar todos os dias pela esposa, não é para, é pela. É o se dar todos os dias. É o morrer, é o abrir mão, é o se entregar. Aí ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, e permaneçam nesse amor. Por isso que ser imitador de Deus é comportamento, é atitude de amor. É se oferecer, é se entregar. É viver como Cristo viveu. Nós devemos andar como filhos de Deus. Paulo ainda fala isso nesses versículos que nós lemos. Andar como filhos da luz. Os filhos de Deus, eles vivem na luz, porque Deus é luz. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. Ele é absolutamente puro, ele é absolutamente justo, ele é absolutamente santo. E o que Paulo nos diz é: imitem a Deus, como puros, como santos, como justos. Foi dentro de um contexto de tremenda perseguição, de desrespeito. Foi num momento de crise moral que Jesus começa a ensinar para os seus discípulos no Sermão da Montanha: bem-aventurados pacificadores. Mas espera aí, Jesus, eles estão nos massacrando, eles nos perseguem, eles nos impõem impostos altíssimos, eles estão violentando nossas filhas, eles estão fazendo todos os males. E Jesus então começa a ensiná-los: mas vocês têm que viver contrariamente a isso aí. Filhos da luz andam na luz, Deus é luz. E Jesus então, ao longo do sermão, diz para ele: eu estou dizendo isso para vocês, estou parafraseando, porque vocês são sal da terra e vocês são a luz do mundo. E o sal precisa dar sabor, precisa conservar, e a luz tem que brilhar. Filhos de Deus são filhos da luz. A ação de Deus para nos tornar imitadores dele. Veja bem, quando Deus exige, quando Deus diz que nós devemos andar na luz, ele está dizendo: imitem a mim, eu sou luz. Se vocês são meus filhos, vocês precisam andar como eu ando, viver como eu vivo. Porque eu já libertei vocês do império das trevas. Eu já trouxe vocês para o reino do Filho do seu amor. Você não é mais, você não pertence mais ao império das trevas. Você foi transportados em Cristo para o reino do Filho do amor de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. E a outra coisa muito interessante, meus queridos irmãos amados, que ele nos chama a atenção, dizendo que quem anda nas trevas não tem nada em comum com Deus. Porque para sermos imitadores de Deus, nós precisamos andar na luz. E quem anda nas trevas não tem nada em comum com Deus. E cristianismo é viver de forma incomum com Deus. Como andaremos
como filhos da luz. Eu quero concluir essa palavra aqui. Precisamos evitar andar como filho das trevas. Nesse mundo em que todos são iguais, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos viver a contracultura desse mundo. Um mundo que diz, não, tem um jeitinho que a gente dá para resolver isso aí. Ah, eu sou brasileiro, e brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, negativo. Filhos de Deus andam como Deus andou. Filhos de Deus vivem como Deus vive. Filhos de Deus não andam segundo os filhos das trevas. Outrora, disse o Senhor, erais trevas, antigamente, antes da ação redentora, remidora de Jesus nas vossas vidas, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. E o que se faz na luz fica explicitado, o que se faz na luz fica visível, o que se faz na luz fica patente aos olhos. E como não tem como se esconder da luz de Deus que reflete na nossa vida, a luz, meus irmãos, que emitimos é o reflexo da luz de Deus em nossas vidas. Deus é luz e nós caminhamos com Deus, então recebemos o reflexo da luz de Deus. E é interessante, quando as pessoas olham e qualquer cristão com uma atitude errada, a primeira coisa que ela diz, mas você não é crente? Mas você não é cristão? Mas você não é da igreja? Você já ouviu alguém falar isso para você? Ou alguém já falou isso para alguém que você conhece? Elas estão dizendo assim, olha, o Cristo que você segue não te dá a permissão de viver ou de fazer o que você está fazendo. Eu faço porque não sou de Deus, ela está dizendo. Mas você não. Você é da luz, e se a sua luz apaga, como iluminar as trevas desse mundo que nós estamos vivendo? O que Jesus nos chama é para refletir a sua luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Se como cristãos somos imitadores de Deus, em nossas vidas precisa haver luz. Andar como filhos da luz, depois de renovados pelo Espírito Santo de Deus, depois de revestidos do novo homem que não se corrompe. Nós precisamos começar a produzir a luz, frutos de quem anda na luz. E frutos de quem anda na luz é viver em justiça, é viver na verdade, é viver na retidão, é viver na bondade, é viver agradando a Deus e não sendo cúmplices, o que Paulo diz, das obras infrutíferas das trevas. Trevas não produz frutos, até que produz, mas frutos maus. Quando olhamos esse capítulo 5, a partir depois do versículo 19, veremos bons frutos e maus frutos. Frutos que produzem um verdadeiro cristão e frutos que o não cristão vai produzir. Queridos, eu quero concluir dizendo para você, alguns dizem, é muito difícil vivermos uma vida santa no mundo de pecado, no mundo corrompido, no mundo tão errado. E a gente pensa, tem que fazer isso, é o único jeito para dar certo. O sistema é esse, eu tenho que seguir o sistema. Não. Nós andamos com Deus. E se andamos com Deus, nós andamos na contramão desse mundo aí. O mundo não tem Deus. O mundo já é o sistema da sociedade humana sem Deus. E eles vivem de forma desregrada. E não tem o Espírito Santo sobre suas vidas para acender aquela luz dizendo o que você está fazendo é errado, é pecado, contraria os princípios de Deus.
mas nós somos filhos da luz. Filhos da luz andam na verdade. Eu quero chamar você a um momento de reflexão na sua vida, para orarmos e encerrarmos aqui a mensagem da palavra do Senhor. Em que área da sua vida você não tem sido um imitador de Deus? Em que atitude na sua vida você acha que Jesus faria o contrário do que você está fazendo? Ou Jesus não faria, e o que Jesus não faz, Jesus não admite. E se Jesus não admite, porque vai contra os padrões de Deus, ou contra os padrões bíblicos. O que na sua vida não condiz com o que você está vivendo? Ouçam um testemunho muito interessante. Mahatma Gandhi foi um homem que venceu uma guerra sem usar uma arma. Ele venceu a guerra com a paz. O hindu. Certa vez, alguns evangelistas tentando evangelizá-lo, falando de Jesus, de uma nova vida, ao momento, ele toma a palavra e ele diz para aqueles homens: eu creio no Cristo que vocês pregam, mas eu não creio no cristianismo que vocês vivem. E aquilo simplesmente desmontou aqueles homens. Porque eles falavam aquilo que eles não viviam. E eles não viviam aquilo que eles falavam. Bíblia é regra de fé e prática. É crer e viver. É crer e praticar. Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhinhos por alguns segundos, a curvar sua cabeça. Deixar o Espírito Santo de Deus nessa noite ministrar seu coração, sua vida, e mostrar para você no que você está errando. O que precisa melhorar? Cristianismo é uma melhora de vida todos os dias. Mas o que está faltando melhorar na sua vida espiritual? Qual área de sua vida você tem falhado como cristão e não tem refletido uma verdadeira luz? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui na Tua presença santa. Quando olhamos para o Senhor, nós percebemos o quanto somos impuros, o quanto somos falhos, o quanto somos errados, o quanto somos maus. Senhor, mas nós estamos buscando todos os dias melhorar nossa vida. Porque nós queremos ser parecidos com o Senhor, nós queremos ser Cristos em formação neste mundo. Porque Cristo está sendo formado em nós, em nossas vidas. Nosso caráter, na nossa reputação, Senhor. Nós queremos refletir a sua luz. Nós não queremos, Senhor nosso Deus, ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Mas queremos produzir frutos. Frutos para uma vida eterna. A luz é para brilhar, Senhor. E nós queremos brilhar. Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Quebranta os nossos corações e nos mostra os nossos erros. E purifica-nos dos nossos pecados, ó eterno Deus. A Tua palavra nos diz, assim como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, diz o Senhor, porque eu sou santo.
Não queremos viver um cristianismo superficial, mas queremos um cristianismo verdadeiro, que cause impacto nesse mundo, Deus. E assim oramos ao Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.